Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Seja muito bem-vindo a mais um Vox Populi Esporte e Fé, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente celebra as peladas de fim de ano. Tem uma coisa que o Brasil sabe fazer para saudar o ano que chega e se despedir do que termina, é encher de alegria as quadras dos bairros, dos campinhos, das areias das praias, tudo para jogar a última bola do ano. E hoje, nada mais emblemático de trazermos ele que começou nas areias de Copacabana. Organiza uma das peladas de final de ano mais tradicionais, também em Copacabana, e é o responsável pelo beach soccer no Brasil. Ele é ídolo do Flamengo há mais de 50 anos. Aliás, é ídolo do Brasil, né? Estou falando de um dos jogadores mais nobres do nosso futebol, Maestro Júnior. Muito bem-vindo ao Vox Populi. Prazer, Leandro. Prazer estar com vocês aqui. Para alegria do nosso colega de estúdio, Samir Aros. É muita felicidade. Obrigado, Júnior. Só que chega gente boa aqui do meu lado, cara. Só filé. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. E hoje aqui eu quero apresentar para os nossos ouvintes da Rádio Catedral meu colega Thiago Garcês, jornalista. Ele que é repórter do Redentor News e que vai cobrir minhas férias no início de 2026. Bem-vindo ao Vox Populi, Thiago. Obrigado, Leana. Boa noite, ouvintes. Samir, Maestro Júnior, uma lenda do nosso futebol. Muito legal estar aqui, estou muito feliz e espero estar à altura de Leana Scal para poder representá-la durante essas férias. Aliás, boas férias para você, Leana. Muito obrigada. Mas então, quem quer começar conversando? Vai, Samir, eu sei que Samir você tá ansioso. Samir que tá com manto. Aqui, cara, nervoso, cara. O Júnior faz parte da minha história de vida, inclusive eu fui ser realmente mais Flamengo graças ao Maestro Júnior, porque eu joguei no Juventus, joguei no Aspirante quando era garoto, aprendi a jogar futebol e vendo os mestres jogando, que ali, a nossa rua ali, Júnior, era um berço de esporte, né? Na verdade, o futebol ele começou mais com o pessoal da Constante Ramos, né? Aí naturalmente foi se alastrando, né? E a gente, como morava ali na Figueiredo, frequentava a praia ali, a gente foi pegando um pouquinho daquilo ali e se tornou, realmente foi das redes pioneiras, né? A rede que tinha ali em frente à Figueiredo Magalhães. Ô Júnior, e tua paixão pelo futebol é a mesma de campo, é a mesma pelo futebol de areia também? Na verdade, o futebol de areia eu tinha 9 anos, né, de idade quando comecei o meu irmão mais velho, teu irmão mais velho, Carolino, que ele começou a jogar nas categorias de base do Juventus, jogava no infantil. E eu acompanhava ele, né? Ele tem 2 anos mais do que eu acompanhava. E, quer dizer, não jogava ainda porque não tinha categoria, né? Só comecei a jogar exatamente com 11 anos, mas jogava pelada mesmo, aquela coisa lúdica para se divertir ali Quando eu comecei com a idade para poder jogar, aí a paixão ela já despertou, né? Não tem, ainda mais que dentro de casa eu tinha um tio, irmão da minha avó, meu tio Aloysio, que foi a pessoa que talvez tenha mais me incentivado, né, com esse negócio de futebol. Ele me levava para ver os jogos dos times da praia final dos anos 60, 70, né, com ele sempre, né? Então ele me levava, quer dizer, comecei a ver futebol com ele me dizendo, aquilo é assim, as regras, entendeu? Com ele. Depois, um pouco mais velho, aí, quer dizer, já caminhei com as minhas próprias pernas, e ali, quem mora perto da praia, né, naturalmente vai praticar esporte na areia, né? Então, quer dizer, a minha paixão, na verdade, sempre foi o futebol de areia. Aquele futebol de 11. Depois de tantos anos, Foi evoluindo. O beach soccer, né, que virou uma outra modalidade, porque o futebol de 11 praticamente acabou. Não tem mais aqueles campos como eram, grandes, né? Eles foram absorvidos pelas redes de vôlei, redes de futevôlei. Mas eu trocaria qualquer coisa para poder jogar na areia, né? Até porque quando eu era menor, né, ia jogar futebol de campo, as chuteiras eram muito ruins, Thiago. E aquilo me incomodava demais, que era sempre bolha, era sempre... Aí eu não gostava muito não, para dizer a verdade.
Aí depois você vai acostumando, o material vai melhorando. Na areia você jogava livre, né? Descalço. Total. A gente ia pra praia de sunga, né? Não levava nem sandália, não. Quando é que você percebeu que o futebol deixou de ser brincadeira, né? Eu passei por um processo que a maioria dos, vamos dizer, dos sonhadores passaram. Eu fiz teste no Botafogo, levado pelo Neném Prancha, que era ali da praia também. Fiz teste no Fluminense, fiz teste no Botafogo Fluminense e no Flamengo também, né? E quando eu tinha 13 para 14 anos, né, eu joguei futebol de salão no Sírio-Libanês, em Botafogo. E fui chamado em 1970, o Sírio-Libanês tinha acabado a categoria, acabado a modalidade, eu fui para o Flamengo, convidado por um treinador que era o seu Rui. Eu já tinha 16 anos, né? Esses testes que você faz é bastante complicado, porque a concorrência sempre foi grande. Antigamente era grande, hoje é grande, e futuramente vai continuar. Porque todo mundo quer jogar, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Mas com a dificuldade grande, o que aconteceu? Eu falei, eu estava estudando, né? Falei, não vou mais não, vou... Aí um amigo desse meu tio falou, vamos lá no Flamengo, eu tenho um amigo do Modesto Bria, daqui, dali... Eu fui muito mais para contentar esse meu tio do que para não dizer não para ele, eu fui. E eu cheguei no momento, estava no lugar certo, na hora certa. Estava o time todo de 1973 subindo para o profissional. Então se abriu uma lacuna muito grande para muitos jogadores novos que estavam chegando. E eu fui nessa barca. Terminei entrando ali, aí dali... Mas a dúvida, ela permaneceu durante bastante tempo, né? Eu tinha dentro de casa uma obrigação, que era aquela de estudar. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser na hora do lazer, mas o estudo, ele está como prioridade, né? Tanto que, quando eu comecei a jogar no profissional, estava já na Cândido Mendes, fazendo faculdade de administração, e fui empurrando com a barriga até a hora que não deu mais, entendeu? Mas a dúvida, ela ficou. Será que eu posso ser profissional? Aí só com o tempo você vai conseguindo vislumbrar, na verdade, essa possibilidade. Qual foi o título, assim, no Flamengo que mais te marcou? Eu participei, ele era de 3 gerações, né? 3 décadas, na verdade. De 70, né? Comecei em 74, de 80, e voltei, né, para o pessoal de 1990, pegando uma garotada lá. Eu acho que cada um delas, por exemplo, 74, eu estava começando, tinha 4 meses de profissional, e já fui campeão carioca. Então aquele título, para mim, tem uma importância extrema, porque aí me deu a certeza, né, que eu poderia me tornar um profissional. A década de praticamente 80, de 78 até 83, que foi a época áurea do Flamengo, de todos os títulos possíveis. E quando eu voltei da Itália, eu ainda peguei esse restinho, né, de 89, 90 até 93. Quer dizer, cada um teve uma importância. Eu tenho um carinho muito especial pelo último, que eu já tinha 38 anos. Era remanescente lá de trás. Jogou quer dizer, demais esse campeonato. então, Jogou muito. Eu era uma referência para aquela... Eu dizia que eu era o irmão mais velho deles, porque eles estavam começando e eu já estava terminando. Então eu contava muita história triste para eles. Para contar história legal tinha muita gente. Eu contava história triste de gente que tentou e não conseguiu, que conseguiu e depois perdeu tudo, sabe? Porque era quase que uma obrigação minha, né? Fazer mesmo que um exemplo para aquela garotada. Então o de 92 para mim, ainda mais porque quando eu voltei da Itália, foi um pedido do meu filho, que estava vendo, naquela época era cassete, né? Com os gols do Zico. Aí eu cheguei em casa, eu estava no Pescara, num time lá do sul da Itália, aí ele me perguntou, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu falei pra minha mulher, estava no 5º ano já lá, falei, vamos embora. Na hora de voltar. Como, tá maluco, né? Porque as mulheres são sábias, né? Já vislumbrou na frente, vão te chamar de velho. Ela já estava pensando já. Eu falei, vamos embora, se não for agora não vai dar mais tempo, eu já tinha 35 anos, né? Aí terminou as coisas acontecendo, quer dizer, um título em cima do outro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Aí preencheu, foi a cereja na minha torta da carreira profissional, foi exatamente o título de 92. E o que representa para você ser o jogador do Flamengo, mais jogos pelo Flamengo, né?
Primeiro eu tenho que agradecer o cara lá de cima lá que me deu a possibilidade de jogar quase 20 anos sem ter tido uma contusão grave. Todos os meus contemporâneos tiveram. Todos eles. Eu fui operar o joelho com 55 anos, quer dizer, que era uma besteira, não tive nada assim. E isso me deu essa possibilidade. Eu machucava pouco, então fui jogando. O fato de ter jogado futebol de areia também interferiu e teve uma influência grande. Tornozelo, joelho, as articulações em geral. Eu não tive esses problemas, né? Então, quer dizer, eu aproveitei muito bem esse período. Eu acho que por isso chega esse número absurdo de 876 jogos. No clube, coisa que dificilmente vai acontecer, né? Porque praticamente 20 anos de clube e hoje os caras trocam de clube como se trocasse de roupa, né? Coisa que na nossa época não existia. Era muito mais demorado, mais difícil também. Tinha a questão da camisa. A rivalidade, e você se apega, não tem jeito, né? Não precisava. Eu acho que quando você joga no time que você torce, fica mais fácil aí. Eu acho que a gente tá falando muito de Flamengo nesse programa. Mas vamos falar de seleção brasileira. Eu passei 20 anos lá, você quer falar? Vai falar de quem, Vamos falar de música, de qualquer coisa que você quiser. Seleção brasileira, Júnior. Seleção brasileira. Como que foi disputar as Copas 82, 86? Eu acho que para o atleta profissional, a gente vai galgando degraus, né? Então, por exemplo, tá no juvenil, quer ir jogar no profissional. Quer no profissional, você quer seleção brasileira. Seleção brasileira, você quer Copa do Mundo, entendeu? Porque é o auge, né? É o maior evento de futebol que existe no mundo. Então, quer dizer... E você joga com os melhores, né? Tem isso também, né? Quer dizer, eu já fui com a idade avançada, né? Minha primeira Copa do Mundo eu já tinha 28 anos. Quer dizer, eu já tinha uma bagagem dentro já tinha na minha carreira. E eu acho que... Mas a sensação é a melhor possível. O frio na barriga, na estreia, é igual, forte, não muda nada desde quando você começa. A de 86 já foi mais tranquila, né? Como ambiente, como tudo, né? Porque você já tinha vivido, inclusive, uma experiência bem desagradável, né? Que é você ser eliminado num processo que você acha que vai conseguir chegar mais longe. Mas a experiência foi maravilhosa. Ainda mais que eu joguei na seleção, que foi a de 82, porque é difícil você reconhecer quando você não atinge os objetivos, né? No futebol, principalmente. E aquela seleção, mesmo não conseguindo, eu não digo nem ser campeão, de chegar a uma final, ela tem um reconhecimento até hoje. Todo mundo fala da seleção de 82 como uma das melhores de todos os tempos. Né? Exatamente. Então, quer dizer, esse reconhecimento do mundo do futebol, quer dizer, para nós é meio que um consolo, vamos dizer assim, da perda da oportunidade de jogar uma final. Aconteceu muito com a seleção de 2006 também, né? Que tinham os grandes jogadores de 2006, né? Ronaldo, Kaká, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, e também não conseguiram chegar no objetivo. Apesar que vocês chegaram mais longe. Né? Ali teve talvez um planejamento diferente do nosso, né? Entendeu? Ali se tivesse tido um planejamento melhor em todos os sentidos, logística, de fazer a cabeça dos caras mesmo, poderia ter chegado muito mais longe. Porque em termos de qualidade, inquestionável, era absurdo. Né? Era absurdo. Como a de 82 também era, né? A maioria dos jogadores de 82, praticamente todo mundo foi jogar na Europa, né? Naquele período. Quer dizer, Falcão já jogava, depois foi Cerezo, Zico, Sócrates, eu, Batista, Pedrinho. Quer dizer, muita gente... depois foi jogar fora do país. Quando você saiu do Brasil e foi jogar na Europa, você sentiu a adaptação foi rápida ou você demorou um pouco? Não, é tudo diferente, né? Até como mentalidade também, entendeu? Por exemplo, aqui a gente dificilmente, se teu colega estiver morcegando, você vai dizer, pô, malandro, e lá não tem isso. Se você estiver no treinamento e o cara não estiver fazendo... O cara fala na tua cara, vamos correr, porque domingo eu não vou correr pra você. Essa foi a primeira coisa que entendeu? Eu vi o cara dando uma dura. Vi o cara dando uma dura no cara que tava atrás de mim e falou, tu tem que correr, cara, que eu não vou correr pra você no domingo, não. Falei, opa,
Entendeu? Aqui é um pouquinho diferente. Total. Aqui você fica, sabe, meio constrangido até de chamar atenção. Além do fato, depois que eu aprendi a língua, que foi até rápido, com 2 meses já estava compreendendo tudo, falando tudo e compreendendo praticamente tudo. As coisas melhoram, você se expressa, as pessoas começam a te entender. Eu peguei um frio danado no meu primeiro ano, que tinha 30 anos que não fazia um frio tão rigoroso em Torino, na cidade que eu fui morar, perto dos Alpes. Era um negócio assim, a gente já sabia. Na praia de Copacabana. Te juro, Eliana, te juro que teve um dia, o primeiro dia que eu vi uma nevasca daquela, como eu acordei. Aí quando eu abri a janela, eu morava meia colina. Quando eu abri a janela, que eu olhei para baixo pro pátio, que estava o carro da minha mulher, eu falei, ih, roubaram o carro. Roubaram o carro não, ele estava debaixo da neve, meu camarada. Estava ali debaixo da neve. Quer dizer, aí você vai pegando as manhas. Por exemplo, os caras falam, ó, não sai de cabelo molhado. Por quê? Se você sair de cabelo molhado, pegou a friagem, não tem jeito. É resfriado, é gripe na certa. Por exemplo, temperatura baixíssima. Eu vi os caras botarem um saquinho plástico no pé e depois botavam o meião. Eu perguntei, para quê? Não, para manter a temperatura. Porque senão você vai ter problema, teu pé vai congelar. Essas manhas, uma camisetinha sempre por baixo da que você está usando. Sabe, esses detalhes. E no Rio de Janeiro, 27 graus de média o ano inteiro, estava preocupado com isso. Aí depois você vai aprendendo. É o casaco, é fazer as coisas como manda o figurino dali. E em algum momento você pensou em assim, cara, isso não é pra mim, esse lugar não é pra mim, vou voltar. Zero, né? Sempre quis estar lá, fazer sua carreira lá, ser vencedor. Eu já tinha 30 anos quando fui vendido. Quer dizer, eu fui um dos últimos remanescentes do meu grupo a ir para a Itália. Ou eu ia ali ou não ia mais, que era o campeonato assim mais maneiro que tinha para jogar. É como hoje é a Premier League. Sim. Né? Sim, então era uma oportunidade única. Eu estava recém-casado. Quer dizer, solidificou o casamento, as dificuldades, entendeu? Que a gente passou no início. Mas depois foi tudo tranquilo. Depois desse primeiro ano, até porque as dificuldades do primeiro ano foram realmente... Eu acho que foi um teste pra gente. Entendeu? Não só pra mim, mas como pra minha mulher também, né? Eu tinha que ir embora pra viajar, não sei o que. Ela ficava sozinha com mulher que tinha 1 mês. Então, quer dizer, tudo isso solidifica, né? A gente tá casado há 41 anos, pra você ver. E isso foi, e certamente esse primeiro período, esse primeiro ano nosso lá foi... Teve um dia que ela falou, não tô aguentando mais, vou chamar meu pai. Eu falei, chama. Vai passar frio aqui também. Não, chama. Ué, não tem problema, mas voltar a gente não vai voltar. Sem chance. Ah, zero. Muito bom. A gente vai pro intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já a nossa conversa com o Maestro Júnior. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. Hoje a intenção do programa é a gente falar de peladas, de fim de ano, essa confraternização legal que acontece nos grupos, né? Todo mundo sempre tem uma pelada. Tem uma pelada de fim de ano, Thiago? Com certeza. Inclusive, aqui no Santuário Cristo Redentor, a gente tem a nossa pelada de fim de ano, Júnior. Vou te contar uma história rápida aqui. A gente joga todo fim de ano lá, a Liana joga com a gente, fica aquela misturada, todo mundo junto. E no ano passado, né? Ano passado já tinha jogado minha pelada, já tava, né, tomando um refrigerante ali, interagindo com o pessoal. Liana me chama pra jogar de novo no time dela. Vou eu jogar, eu quebro o braço. Que isso? Quebrei o braço, acabei com a festa, Ou todo mundo seja, ele é muito desesperado. ruim de bola. Não é bem assim. E você, sabe quem é a sua pelada? Faz comigo não, Thiago. Não vou jogar contigo esse final de ano, não. Eu costumo jogar no Clube dos Macacos. A gente tem uma pelada aqui no Jardim Botânico. De repente eu apareço na pelada lá. Já joguei uma vez, sabia, Júnior? Lá mas há muito tempo atrás. Quando tinha um caminhão que vinha com um barril de chope no final. Tem tempo isso aí. E agora faz tempo, tô parado um bom tempo. Eu gosto mais de pegar onda, de surfar essas coisas, mas eu gosto de futebol. Futebol eu assisto Júnior, todos os conta jogos. pros nossos ouvintes, a sua pelada de fim de ano é um momento de reunir os amigos, né?
Como eu falei anteriormente, né, o Juventus, esse time, é um time muito mais vamos dizer, dos moradores, né, que tinham ali em Copacabana, do que propriamente um time como os outros eram feitos, né? Nós éramos moradores que participavam sempre. Então isso criou uma confraternização muito grande até hoje, né? E a gente não deixa morrer. Eu sou um daqueles que digo, não podemos deixar morrer, que vai passando de geração, entendeu? Mesmo eu não morando mais em Copacabana há muito tempo, mas eu estou sempre aqui. Minha mãe faleceu há 4 anos atrás, então, quer dizer, estava sempre aqui. Tem um irmão que mora ainda em Copacabana. E rever os caras de infância, que a gente jogou bola na rua em Copacabana, de pés descalços, entendeu? Fazia aquelas coisas ali todas. Então, essa confraternização, eu acho que ela vai muito além da questão do futebol, entendeu? Tem a resenha, né? Exatamente. Copacabana tem muito isso, né, Junino? Tem a questão de... A gente, quando era moleque, ficava ali na rua conversando, na esquina da Domingos Ferreira com a Figueiredo, em cima do o prédio Camões, que era conhecidão, né? E tinha muito isso das galeras, o pessoal da Constante, Bairro Peixoto, Silva Castro, Tabajara, na praia, todo mundo se reunia pra jogar. E a pelada que foi por muito tempo, né? A gente, na verdade... que eu quero dizer, eu roubei meio que essa pelada do Colômbia, que era um time lá do Leblon. Só que a ressaca, ele acabou, né? Diminuiu muito a areia, então eles não tinham mais campo. Aí não iam fazer, eu falei, vou levar pro Juventus. Que a gente jogava os profissionais do futebol contra o Juventus no time, entendeu? Então isso foi em 1976. E de lá pra cá, a gente não deixou nunca mais. Hoje, logicamente, por a questão da idade, hoje eu trago o time de Master do Flamengo para jogar contra o pessoal que foram meus contemporâneos na época. Cunho social também, hoje em dia, é muito importante, né? Você vê essas peladas de fim de ano maiores, tem um cunho social, com alimento. No Maracanã sempre tem um jogo, né? É o do Zico, né? É o jogo das estrelas. Né? Essa campanha de conscientização é muito importante. Se tornou uma... Eu acho que essa questão social... Posso falar de cadeira porque eu tenho um projeto que eu digo que é músico social, que se chama o Samba da Sopa, né? Começaram com a gente fazer um sambinha aqui lá na Siqueira Campos, ali no bar, e um amigo um dia falou, vamos levar isso aí pra lá, tinha uma casa de samba que se chamava Bom Sujeito, lá na Barra, vamos levar isso pra lá. Eu falei, só se for pra fazer uma coisa beneficente, porque eu tenho profissão, a maioria tem profissão aqui. Isso começou numa brincadeira e 18 anos depois... Isso se tornou uma obrigação nossa. Por quê? A gente ajuda 10 instituições com cesta básica. O ingresso que a galera compra, ele automaticamente, a gente reverte para a cesta básica e distribui. Já distribuímos mais de 40 mil cestas nesses 18 anos, entendeu? Então isso é uma obrigação. Que eu dentro de casa, minha mãe sempre dizia, quem tem mais ajuda quem tem menos. Entendeu? E eu achei esse filão, posso dizer, que é uma coisa que eu amo, que é o samba, a tocar, a cantar com meus amigos. Você faz parte da roda de samba? Claro, pô. Júnior toca, Se eu não tiver, a coisa não funciona. É o maestro no campo e é o maestro também na roda de samba. Mas a gente faz uma coisa bem legal, até porque os meus amigos que são profissionais, tipo Xande, Dudu Nobre, a própria Alcione, essa galera toda. Só gente fraca. Mas são eles que carregam, vamos dizer, aqueles fãs que eles têm. Sim. Né? E quando a gente anuncia, por exemplo, tem fulano de tal, é diferente. A gente está há 10 anos lá no Marina, Barra Clube, lá. E a gente tem uma capacidade de 440 pessoas. Então não dá para você divulgar demais, porque já teve dia que fechou a porta e não é legal, entendeu? Então a gente faz uma coisa muito mais boca a boca. A gente diz, por exemplo, Paulinho da Viola deve ir agora, no dia 26 de dezembro. Entendeu? Para poder dar essa canja lá. Então a gente vai no boca a boca, né? Porque se anunciar... Aí, não, e não vale a pena. O nosso objetivo é arrecadar aquela quantidade, né? De cesta básica que é o suficiente para a gente fazer a nossa ajuda. Como não é uma coisa comercial... A gente se dá o luxo exatamente de fazer assim. Muito legal esse trabalho, parabéns. Ô Júnior, te fazer uma pergunta voltando para o futebol. Se você pudesse jogar com 3 jogadores da atualidade,
Quem você escolheria para jogar? Na atualidade, eu acho que primeiro o Arrascaeta, né? Acho que esse iria brigar por uma posição no nosso time lá de 1981, né? Esse é um cara que gostaria imensamente de ter jogado. Eu encontrei o Gerson outro dia, lá da seleção de 70. Aí eu falei pra ele, pô, Canhota, gostaria de ter jogado contigo. Ele tava terminando, eu tava começando, né? Aí ele falou, pô, por que você não falou? Eu ia te levar lá pra Niterói pra gente jogar Era bravo, cara. pra jogar de verdade, né? Mas esse é o Arrascaeta é um cara, mesmo não sendo brasileiro, é um cara que eu teria o maior prazer de jogar. É um outro cara que para mim teria sido o Marcos, que foi goleiro do Palmeiras. Acho ele uma figuraça. Campeão 2002. Isso. Acho ele uma figura, como jogador, foi. Mas também como... Na atualidade, poucos, porque os caras são muito individualistas. Tem muita coisa que eu não... Valores que eu... Não bate. Não, porque a gente viveu numa época do futebol romântico, onde a integração, essa história que começou em 2002, né? A família escolar, que é muito legal, tanto que ganharam a Copa. Isso já existia com a gente lá atrás. Quando tinha uma festividade, um aniversário, ia a família de todo mundo, com as crianças, entendeu? E isso é que faz parte da coisa. Esses são esses valores que quem teve família sempre ao lado, sempre mantém e sustenta, e isso faz diferença mesmo. Agora, para citar, por exemplo, eu recebi uma foto de um amigo que estava lá em Lima, na final da Libertadores, e ele por acaso foi no banheiro, o jogo estava para começar, aí ele viu, né, as mulheres dos jogadores fazendo uma corrente. E quem puxava a corrente era a mulher do Felipe Luiz. Aí ele foi lá e tirou essa foto. Aí tava voltando e falou, cara, olha a foto que eu tirei. Pô, essa foto é maravilhosa. Demais. Por quê? O cara viaja para trabalhar, mas não sei o quê. Quem segura a onda em casa, com os filhos, né? E os problemas todos, são as mulheres. E essa união delas ali demonstra exatamente que é um ambiente são, é um ambiente que os caras gostam de estar juntos. E isso mostra porque as conquistas acontecem. Após a conquista da Libertadores, o Felipe Luiz deu até uma declaração ali, dizendo que se não fosse a mulher dele, ele não estaria ali, ele não teria chegado à final, porque é a mulher que realmente sustenta ali enquanto ele tá. Ele falou que como técnico, ele ainda é muito mais cobrado e fica menos em casa. É ausente. Porque a cobrança é maior, né? Mas eu, por exemplo, hoje com meu neto, né, tem 7 anos, quer dizer, eu tô curtindo muito mais do que eu curti com meus filhos, né? Curti meus filhos já praticamente adultos, mas aquele período, sei lá, até 14, 15 anos, eu estava sempre ausente, estava sempre viajando, sempre período que dá mais trabalho. É exatamente aí que entra a importância da mãe, e sobretudo na questão da educação, né? Mas aí, voltando a esse assunto, o futebol mudou muito, né? Como é que você vê toda essa mudança do futebol? Eu acho que esse foi um processo que aconteceu até por exemplo, antigamente a gente não tinha, né, patrocínio na camisa, né? Você não tinha direito de televisão, você não tinha o patrocínio da chuteira. Quer dizer, tudo isso ele foi evoluindo, né? Vai acontecendo. Eu digo que nós demoramos 20 anos para montar um patrimônio. E esses caras com 4, 5 anos estão com a vida já resolvida. Essa facilidade, eu acho que ela cria uma certa dificuldade até na formação. E a gente vê muitos jogadores jovens hoje são muito novos, né? Não, você fica independente muito cedo. Sim. E às vezes não dá valor ao sacrifício que você precisa dar. Não é que eles não tenham feito sacrifício, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas no processo mesmo, talvez o ideal seria que eles pudessem amadurecer 28, 29 anos, né? O cara poder... Pronto, agora estou... Mas o processo começa... Até mesmo porque, na minha época, você ia para o profissional com 20. Hoje, com 16, 17, eles já estão jogando no profissional. E tem que se comportar como profissional. Sim. Porque se não se comportar, você fica alijado todinho, completamente. A gente vê os dois extremos também, né, Júnior? A galera começando mais cedo e jogadores também jogando por mais tempo, né? Mas aí é o que acontece com esse sistema que você tem de recuperação, de remédio, de vitamina, de tudo isso.
essas câmeras hiperbáricas, né? Que bota para recuperar. Isso é um negócio maravilhoso, entendeu? O cara sai, fica ali deitado, tal, bota numa temperatura, a recuperação é muito maior, entendeu? Até mesmo porque o ritmo de jogo, a intensidade de jogo hoje é muito grande. Né? E se você não acompanhar... Se vocês tivessem essas tecnologias lá no passado, Júnior, você acha que ia melhorar a performance de vocês? Eu acho que... Eu fui privilegiado, né? Que joguei até quase 40 anos. Né? Mas teríamos tido, de repente, até alguns anos mais. Porque, por exemplo, no caso do Zico, que teve contusão do joelho, se ele tivesse tido o problema do joelho dele hoje, ele teria recuperado mais rápido e teria tido uma longevidade ainda maior. Porque a medicina evoluiu muito. E a medicina esportiva, hoje, né? com 23 dias, Thiago, você opera um menisco e já está jogando, cara. Naquela época... A evolução é muito. E essa superexposição dos jogadores, mídias sociais, o tempo todo? A gente não sabia o que era isso. Né? Eu acho que para esses jogadores de hoje, eles têm uma vida muito mais... Não vou dizer nem regrada sempre, né? Que precisa ter. Mas uma vida policiada. Pô, a gente jogava domingo, segunda-feira estava na praia, assim, ganhando, perdendo, não tinha problema nenhum. Entendeu? As pessoas te respeitavam. Hoje, até comigo mesmo, eu vou para um lugar, eu gosto de um botequim, ficar jogando conversa fora. E tem sempre alguém pra bater uma fotinha. Sabe, não, a foto é o de menos, mas às vezes você tá numa conversa informal, você fala alguma coisa privado, e tem alguém aqui, entendeu? Te filmando. E esses caras não têm. Por isso que eles hoje vivem muito mais fechados com os grupos deles. Porque não conhece mais ninguém, não pode ir ao restaurante, então fazem as festas privadas, né? Entre os próprios jogadores, porque... essa exposição faz parte também, né? Você acha que ela influencia no andamento do jogador ao longo da carreira, nos clubes que eles jogam? Se não tiver uma orientação, vai ter problema. Vai ter problema, né? É por isso que hoje você vê os jogadores com staff. Exato. E antes o jogador ele se preocupava ali em jogar dentro de campo, né? Hoje em dia eles têm empresas e patrocinadores e números e tem que fazer propaganda. Mas é quase que uma necessidade, Leandro. Porque é muita coisa que acontece. Entendeu? É o cara que, além do fato dele ter um fisioterapeuta, um preparador físico, ele tem o cara da comunicação. Sim. Né? Porque a exposição é muito grande. Ele não pode. Antigamente o cara acabava o jogo, ele estava no vestiário e era um rádio assim. Hoje não existe mais isso. Você vai para uma coletiva. Tem vídeo de dando entrevista cara na banheira. Mas isso era normal, né? Normal, né? Hoje não, hoje a coisa é organizada. O cara dali, hoje eu não quero falar. Na nossa época, se você dissesse isso para um repórter, caramba, isso não existia. Mundo, né? Não existia. Mas por isso que os salários são tão altos como são, entendeu? Esse é o preço. Que paga. É o preço que você vai pagar dessa exposição. É tempo real, né? Hoje qualquer coisa é tempo real para o mundo inteiro. Tem muito jogador que às vezes é um jogador de nível médio assim, mas ele acaba pelas redes sociais, por tudo que ele posta, ele vira um super astro do esporte justamente por ele ter uma equipe. Se tiver esse poder de comunicação, fica mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Vou te dar um exemplo que você deve acompanhar, que é o Amaral, que jogou no Palmeiras, que é uma figura. O cara é uma figura. Ele se transformou, né, num personagem. Ele transformou num personagem. Por quê? Porque é um cara extrovertido, briga com todo mundo, sabe? Talvez ele tenha hoje um reconhecimento muito maior do que quando ele foi atleta. Sim. E você vê o futebol hoje não gira só em torno do campo, né? Você vê influenciadores de futebol, você vê canais específicos de futebol. Então o futebol ele ramificou para várias coisas, né? Você acha pro bem e pro mal. Isso que eu ia perguntar. Você acha isso legal, Júnior? Você precisa saber conviver com isso, entendeu? Por exemplo, quando tem algum convite para fazer podcast, para fazer alguma coisa, eu vou analisar. Primeiro, tem que ter autorização da empresa que eu trabalho, né? Sim. Porque é empresa de comunicação. Se liberar, aí eu vou medir para ver se vale a pena, entendeu? Porque eu não posso fazer uma entrevista ou um podcast com uma coisa que só vá beneficiar quem está ali. Porque ele está fazendo comigo, mas ele tem patrocinador. Sim. Entendeu? Sim. O que é que isso vai me dar de benefício? Tá?
É uma coisa, como, por exemplo, aqui, a gente vai falamos de várias coisas, não só futebol, de valores, de não sei o quê, educação. Isso é legal, entendeu? Isso é uma coisa que dá satisfação pra gente até fazer. Tá vendo, né, ouvintes? Que honra. Ó, Muito falando bom. em valores, posso contar minha história com o Júnior? Posso contar, Júnior? Tá desde o começo que eu doido. quero. Ele Vai, quer contar. agora é o seu momento. Não, é o momento do maestro. Cara, Júnior, eu com 17 anos te encontrei ali na Figueiredo com a Domingos Ferreira e eu falei pro Pelé. Falei, Pelé, pô, queria muito conhecer o Júnior, cara, queria trocar ideia com ele, era um moleque, né? Aí você chegou lá um dia à noite, aí o Pelé... Moleque, chega aí, Samir, chega aí. Quem é o Pelé? Pelé era um Explica amigo pros nosso lá da ouvintes. rua. Era o Edson Arantes. Edson Arantes. Explica. Será que era o Pelé mesmo? Os Na rua ouvintes tem um perguntam. Pelé, né? O Pelé era Era o jogador. Genélio. O Pelé da Shopee. Tava ali. Aí ele, moleque, chega aí. Aí eu fui lá, tu não queria conhecer o Júnior? Tá aqui, pô. Eu falei, ô, seu Júnior, tudo bem? Ele, Seu Júnior. Aí ele chegou, cara, você chegou pra mim e falou assim, eu jogo no Juventus, aí ele, tu é Flamengo? Eu falei, sou Flamengo. Ele, tu joga no Juventus? Tu é da onde? Eu falei, eu moro aqui. Ele, tu joga no Juventus? Tu já foi no Maracanã? Eu falei, pô, Júnior, nunca fui. Ele, pô, cara, tu mora aqui, tu joga no Juventus, tu não foi no Maracanã? Tu não é Flamengo de coração. Vai no Maracanã primeiro, aí tu vai ser Flamengo. Aí o que eu fiz? Fui no Maracanã, aí que eu autografo tua camisa. Aí eu fui no Maracanã. Aí um dia ele tava jogando futebol, ele estava lá com o pessoal jogando futebol, aí eu cheguei lá, o moleque, Júnior, fui no Maracanã. Aí ele falou assim, cadê a camisa? 35 anos depois, tá a camisa aqui pra você autografar pra mim. Demorou um pouquinho, mas chegou o Demorou, momento. mas chegou. Ele, cadê a camisa? Eu falei, pô, tô sem a camisa. Ele, pô, tu foi no Maracanã. Ele não trouxe a camisa, não pode me cobrar. Não tem erro. E com essa história maravilhosa do Samir, a gente vai pro intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. Hoje conversando com o nosso querido Maestro Júnior. Que honra. Muito, muito feliz de você estar aqui com a gente. Falamos um pouco mais sobre o Flamengo do que eu gostaria. Quem apresenta esse programa comigo é o padre Marcos Vinícius. Ele não pôde estar aqui, mas ele é botafoguense também. Aí a gente compõe bem a mesa. minoria aqui, Júnior. Hoje não. O ano passado, né? Nesse período, ano passado, era só sorriso. Era só sorriso. Era Era só sorriso. Divida com os outros, aprenda a dividir. Mas a partir de janeiro seremos maioria. Eu e Samir aqui, pelo menos em É janeiro. verdade, é verdade. Ô, Thiago, mas o mais legal é o seguinte, a gente que vive no Rio de Janeiro, eu sou paraibano, mas carioca por adoção. Os últimos 3 anos, para nós que moramos no Rio de Janeiro, foi o Fluminense campeão da Libertadores, o Botafogo e o Flamengo. Isso é uma hegemonia pra gente que, né, muito legal, pra própria cidade. Sim, eu acho que em traz um tempos, astral diferente. Mas eu ficava muito brava, sabe? Ano passado, o Botafogo já lá na ponta, aí eles ficavam assim, tô torcendo pro Botafogo. Eu falei, gente, para! Vocês flamenguistas ficam torcendo pro Botafogo? Isso não é bom. Eu torci pelo Botafogo porque, né, tava muitos anos na fila ali. E era um ótimo time também, aquele time de 2024, mereceu. Tem que dar as honras aqui, né, Júnior? Nada contra, Nada pelo amor de contra, Deus. é. Pô, hein? Mas agora deixa a gente assumir o que era nosso. Muito bom. A gente quer te presentear aqui, Júnior, ó, com o terço do Cristo Redentor. Obrigado. Você sabe que o Padre Omar... Tá abençoado pelo Padre Omar. Padre Omar fez o batizado do meu neto. Né? Foi lá no Cristo? Foi lá no Cristo. Ah, é muito Fizemos lá. especial. Brigadaço. Minha mulher que vai adorar, porque ela é muito mais religiosa do que eu. Mas a gente sempre assim, fala né? aqui no programa dos valores, né, que o esporte traz, que são muitos dos nossos valores cristãos, né? E a gente sempre tenta trazer isso aqui no programa para os nossos ouvintes. Na verdade, é a integração, né? O esporte, ele disciplina, ele integra, ele faz com que você tenha uma visão diferente, né? Sobretudo para quem vem de origem humilde, né?
o esporte, o futebol em si, ele acaba salvando a vida das pessoas, né? O esporte, ele consegue que o atleta melhorar de vida, dar uma vida melhor para os familiares, né? Os valores que são inegociáveis, que o esporte consegue proporcionar. Não, e você aprende, né? Na verdade, é o que eu digo, quer dizer, dentro do Flamengo me formei como homem e como profissional, né? Primeiro pela rigidez que existia na nossa época em termos de horário, quer dizer, de comportamento, né? Quando você se torna um profissional, você precisa dar exemplo, porque tem um monte de garoto que está olhando para você. Se você fez uma coisa errada e as pessoas acharem legal, ele vai se achar no direito de fazer aquilo ali. Mas fulano fez, por que eu não posso fazer? Né? Essa própria consciência hoje, que essas jovens que estão aí precisam ter. Eles são referências, são exemplos, entendeu? Pode ser exemplo do craque, mas também aquele que não tem o comportamento adequado com aquela figura que ele representa para uma juventude. Acho que foi muito o que você fez em 92, quando você voltou pro Flamengo naquela época, né? Você era o mais velho ali e acabou guiando aquele clube para os títulos que levou, porque você era o mais velho, já tinha experiência e acabou ali coroando Thiago, todo e a mundo. minha maior satisfação é que muitos daqueles ali conseguiram, infelizmente, fizeram carreira fora do Flamengo. Mas se você for olhar, Djalminha, Marcelinho, Júnior Baiano, esses caras, eles tinham 20 anos. Eles fizeram carreira brilhantes. E muitas vezes eu vejo eles dando algumas declarações daquela que eu falava para eles na época. E eles, depois que ficaram mais velhos, faziam esse tipo de declaração. Absorveram, né? Tudo que você Isso, passou. rapaz, pra mim é a maior Não tem satisfação. preço, né, gente? Maior satisfação do mundo. Porra, me deram trabalho, mas aprenderam. Eles davam trabalho, Júnior? O quê, rapaz? Aquela era o começo de uma geração, porque, como eles eram muito bons, eles se achavam no direito de fazer de tudo. Pô, não é por aí, cara. Sim. Dá pra fazer tudo. Mas, pô, tem hora pra fazer as coisas, entendeu? E eu mostrava pra eles, é assim, ó, tá vendo? Dá pra fazer. E eu vou com vocês. Entendeu? Não dá pra, na hora do treinamento, sair pra, sei lá, fazer uma coisa que não é de acordo com o trabalho. Isso aqui é trabalho. Né? A gente chegando ao final do nosso programa, eu li aqui no roteiro a sua mensagem para 2026, mas eu vou mudar a pergunta. 2026, ano de Copa do Mundo, né? Como que você acha que o Brasil vai se sair aí? Olha, eu acho que diferente, Liana, das Copas anteriores, que a gente sempre foi como favorito, né? A gente está passando por um processo de reformulação da seleção brasileira. Pela primeira vez vamos ter um treinador, que é o Ancelotti, espetacular, maravilhoso. Eu acho que talvez não, certamente é o único treinador estrangeiro que poderia chegar aqui e ser unanimidade. Sim. Pela carreira que ele tem. Ele vai conseguir formar uma seleção muito competitiva. Não seremos favoritos. Favoritos você tem a França, você tem a Espanha, você tem outras seleções que já estão há mais tempo nesse trabalho, entendeu? E essa formação que ele está montando agora, a gente só vai ver lá perto da Copa do Mundo. Não estou com aquele otimismo de outros tempos, mas acho que a gente vai fazer uma Copa do Mundo de acordo com a nossa capacidade, com tudo aquilo que a gente espera. O material humano você tem. Você não tem fora de série como foi em 94, como foi em 2002. Mas você tem excelentes jogadores que, no momento certo, com um ambiente legal, você pode transformar aquilo ali numa arma muito forte. Quais são as expectativas, Thiago e Samir? Olha, eu tô muito... Acho que eu tô com o maestro. Eu tô... Sem exagero, né? Confio na seleção. Eu acho que o Ancelotti é o cara... Ali, depois que veio uma série de treinadores que não deram certo, eu acho que o Ancelotti foi uma escolha acertada da CBF. Eu acho que, aos poucos, ele tá conseguindo montar um time, né? E para a Copa do Mundo ele vai evoluir ainda mais com os testes, vai ter jogos importantes contra a França para bater de frente, para ver como é que tá a seleção brasileira. Eu tô confiante, mas é aquilo, eu acho que a CBF, o povo brasileiro tem que acreditar no processo. Se a gente não conseguir ganhar esse ano, né? Se a gente conseguir bater na trave ali, eu acredito que tem que manter o Ancelotti para uma longevidade, para a gente montar um time de fato para as demais Copas do Mundo. Mas eu tô confiante.
Eu tô gostando também. Eu tô gostando principalmente por isso. Não favoritismo. A gente tem bons jogadores e só de não entrar não favorito é pé no chão. E mostrar que o Brasil é Brasil, cara, o peso da camisa. E a gente tem potencial sim, mas com o pé no chão. Muito bem. Muito bom. Uma mensagem para o ano de 2026? Mensagem sempre aquele de esperança, né? Daqueles Com menos certeza. favorecidos, né, Liana? Que a gente vê tanta gente ainda com dificuldade e a gente que tem o privilégio de poder usufruir dessa vida, de tudo que a gente pode fazer como trabalho, tanta gente desempregada ainda, brincando para arrumar, é só essa esperança mesmo, né? Muito bom, a gente está feliz demais com a sua participação no programa Muito obrigado. hoje. Obrigado pelo Assim, convite. fechamos o ano do Vox Populi Esporte com chave de ouro. Os flamenguistas aqui mais felizes ainda, né? Foi um ano muito bom para vocês. Fico feliz também. Você vai para Libertadores, Liana. É ano que isso. vem, né? É isso, ano que vem é nosso. Isso, pensa desse jeito, né? É assim mesmo. E a Obrigado gente para tá vocês, torcendo. tá? Maravilha. Bom Natal não. Natal Já foi. né? Bom Natal. ano novo. Bom ano novo. Nos vemos em 2026. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de áudio e na Web TV Redentor. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Até a próxima... Aliás, eu tô de férias, passando o bastão pro Thiago Garcês. Ó, todo de janeiro eu tô aqui junto com o Samir. Tamo junto, Thiago. O Flamengo vai dominar. Dessa vez o Flamengo tá dominando tudo. Boa hein? sorte para vocês, hein? Tchau. Valeu, gente. Tchau. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.